Bom, a primeira aula, então nós vamos convidar para a primeira aula o Dr. Henrique Pêssego, que é médico hematologista, é especialista em transplante de medula óssea, coordenador do Centro de Transplante de Medula Óssea do Hemorrio, médico pesquisador do IDOR, e que vai ministrar a palestra CAR-T-cell no Brasil. Estamos preparados, Henrique? Seja bem-vindo. Olá, Thaís. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui. Queria agradecer o comitê organizador, a direção do Hemorrio pelo convite. E hoje eu vou falar um pouquinho de CAR-T-cell no Brasil e tentar responder essa pergunta ao final, se realmente a gente está preparado para essa terapia. Meus conflitos de interesse. Então, um pouquinho do cenário regulatório. A Anvisa, em fevereiro, fez a aprovação do primeiro produto de terapia celular avançada. É um produto da Novartis, o Tizacel, né, os apelidos que a gente vai dando. É uma molécula CAR-T-cell conjugada ao anticorpo monoclonal anti-CD19 e tem indicação em bula contra a LLA pediátrica e linfoma difuso de grandes células B. Tá? Isso foi em fevereiro, ainda não tem preço no CEMED, mas esse é o nosso cenário. Cerca de 2 meses depois, a Anvisa fez a aprovação do segundo produto de terapia celular avançada, é um produto da Janssen, é o Cilta-cel, outro apelido, já um produto anti-BCMA, com indicação para mieloma múltiplo. Então, esse é o cenário atual, já tem 2 drogas aprovadas, mas ainda sem preço, então os centros estão correndo para fazer esses tipos de validações e para poder se tornar um centro CAR-T. Daí a necessidade de a gente começar a entender o método e o motivo dessa aula. Então, deixa eu tirar aqui para ficar melhor para ver. Bom, então, a célula CAR-T, a gente tem que entender que ela aproveita o próprio sistema imune contra o câncer, né? Nessa foto a gente vê um esquema dos múltiplos esquemas terapêuticos contra uma célula tumoral, seja quimioimunoterapia, anticorpo monoclonal, inibidores de PDL1, inibidores de checkpoint, e aí as células CAR-T como sendo mais uma arma nesse arsenal contra as células tumorais, e elas passam na frente porque tem uma especificidade importante, né? É uma célula manufaturada, a gente coloca nela exatamente o receptor que a gente quer que ela reconheça na célula tumoral, e também ela tem uma capacidade de memória. Então, daí toda a graça desse método, né? O fato de ser dose única, o fato de ter uma resposta duradoura. E aí também para complementar, para exemplificar como é que se dá a ativação do linfócito T, não vou me estender muito, mas envolve receptores de transmembrana, ligando antígenos, moléculas, se conversando, liberação de citocinas pró-inflamatórias, recrutamento de outras células inflamatórias, células dendríticas, macrófagos, outros linfócitos, e a gente sabe que o microambiente tumoral faz com que ocorra a perda dessa ativação e da função dos linfócitos T. Então, o mecanismo de resistência das células tumorais aos anticorpos monoclonais ou até mesmo as quimioterapias são as dependentes de complexo maior de histocompatibilidade, esse MHC, né? Então, se for um estroma, um microambiente que for muito rico em células T regulatórias, pode ter um downregulation desse MHC, e aí ser um mecanismo de escape tumoral, né? Então, daí que é uma das fisiopatologias, né, das neoplasias, né? Não é só ter uma mutação genética que faz com que a célula tenha um crescimento desordenado, precisa também de ter um sistema imune que não vai ser capaz de ativar os linfócitos T para poder matar essas células tumorais que possam vir a aparecer. Então, o Tizacel, ele é uma imunoterapia autóloga com linfócitos T geneticamente modificados contra o CD19. Aqui eu estou falando especificamente da primeira aprovação, tá, de fevereiro, que é quem eu vou explanar mais, mas é a mesma tecnologia para o segundo, né, para o Cilta-cel. Então, ele é composto, é um único receptor, uma cadeia única, e essa parte mais externa, fora da célula, é um anticorpo monoclonal cortado no meio, tem só essa parte aqui externa,
que tem o domínio de ligação antigênica, que reconhece o CD19 nas células B tumorais. Ele também tem essa molécula CD8, que é uma molécula de ancoragem transmembrana, e tem essas moléculas, esses domínios coestimulatórios. Então, essa droga já é uma droga de segunda geração. A primeira geração não tinha esses domínios coestimulatórios, nem de sinalização. Isso fazia com que a célula não tivesse a expansão necessária para ter a sua efetividade. Então, o advento desses domínios coestimulatórios mais abaixo, dentro já da célula, aumentam a ativação celular, melhoram a atividade citotóxica e faz com que a célula tenha uma persistência maior no corpo do paciente, né? E ainda induz a ativação. Então, por que o CD19, né, nessa célula CAR, nessa célula CAR-T? Eu não falei, né? CAR-T é um receptor quimérico, é um antígeno receptor quimérico, né? Por isso que ele tem várias estruturas, por isso se chama quimérico. Então, no caso específico do Tisacel, por que o CD19? Porque é um alvo terapêutico racional, ele é expresso na superfície de células B, precursor, na maioria das neoplasias de células B, e o anticorpo anti-CD19 inibe esse crescimento tumoral. Então, a gente pode ver que, seja na LLA, linfoma de células do manto, zona marginal, LLC, folicular, Waldenstrom, ou até no difuso, todos eles expressam CD19, então é uma molécula com potencial para inúmeras doenças, né? Só lembrando que na aprovação no Brasil, em bula, LLA pediátrica, né? Quer dizer, de 0 a 25 anos, e difuso de cancelas B em adultos, ambos recaídos e refratários. E aqui, só para exemplificar, né, esse material aqui é específico do Tisacel, mas a segunda molécula, o Cilta-cel, a molécula da Janssen, tem ação aqui no plasmócito, né, por isso que tem ação no mieloma múltiplo, né, um anti-BCMA. Então, as células, aqui é um esqueminha, ele começa, tem incorporação viral, ele começa a mesclar o seu DNA com o DNA da célula, a célula passa a produzir esses novos receptores transmembrana, que são as moléculas CAR. Então, essa molécula reconhece um antígeno na superfície da célula tumoral e induz a morte celular, tá? Então, é assim que funciona, mais ou menos. Então, é uma tecnologia de transferência gênica e ela é usada para estabilizar essa expressão, né? A gente quer que ela expresse essa molécula e fique expressando nas células T, e ela ganha uma nova especificidade antigênica. Ela passa, é um linfócito T que não tinha esse receptor transmembrana e passa a ter esse receptor. O legal é que ele independe do MHC, ou seja, esse mecanismo de resistência que eu falei anteriormente, a gente consegue bypassar, então ele reconhece proteínas self, né? Então, e ela aproveita o potencial citotóxico das células T, mas ainda assim depende de antígeno. E o interessante também é que não são só linfócitos T, CD8 citotóxicos, também tem linfócitos T, CD4 de memória. Isso faz com que essa resposta seja mais duradoura. Então, os diferentes tipos, né, de moléculas, então aqui o Tisacel, mais à esquerda, né, com todas as frações que eu já comentei, usa um lentevírus, e ele é o único que é criopreservado. Isso já pensando já na questão de manufatura da droga, que a indústria tem, pelo menos pelo que eu estou vendo, está tendendo a fazer uma coisa centralizada, quando estou falando de mercado brasileiro, né, centralizada nos Estados Unidos, né? Os outros são o produto da Férias é fresco, então essa questão toda de translado e tudo mais fica mais complexa, e tem umas diferençazinhas, mas o Tisacel é o que a gente já estava falando. Então, um overview desse processo, né? Como é que funciona, mais ou menos. Então, que envolve a transferência das células T autólogas, que foram geneticamente modificadas para expressar esse novo receptor de membrana, essa nova molécula CAR quimérica, associada a um anticorpo monoclonal anti-CD19. Então, primeiro a gente identifica o paciente que vai precisar disso e começa a fazer a leucoférese, né, o procedimento que no Hemorrio a gente está bem acostumado com isso. Então, esses linfócitos T são coletados. Em seguida, esses linfócitos T são ativados, eles são colocados em contato com esferas metálicas magnetizadas que são ligadas a anticorpos monoclonais, a
clusters de diferenciação, de superfície, para ativar essas células. Em seguida, elas são expostas ao vetor viral, que ele vai internalizar o seu conteúdo genético, vai passar a produzir a molécula CAR. Em seguida, essas moléculas, esses linfócitos são expandidos, né, para aumentar em quantidade, e aí depois o paciente recebe um tipo de condicionamento, né, uma quimioterapia para fazer uma linfodepressão, para ele em si, para ele, enfim, poder receber essas células no futuro, para poder fazer o seu efeito, né? Então, o processo envolve diversos dias. A indústria... Está aparecendo umas coisas aqui. Bom, a indústria, ela fala algo em torno de 30 dias, né? E é onde elas estão atacando para tentar diminuir essa quantidade de dias, justamente na fase de expansão celular, que é a fase que demora uns 10 dias, né? E a fase de controle de qualidade, que também demora vários dias. Então, desde o momento que você coleta até o material ir para os Estados Unidos, ser ativado, ser expandido, incorporar o vírus, enfim, tudo o material voltar em torno de 30 dias. Então, aí os locais de manufatura, pelo que eu apurei, a indústria que vai atender o Brasil fica nos Estados Unidos. E aí, a indústria tem vários, né, requerimentos de testagem, desde simples como coloração até avaliações de potência. Então, eles avaliam até a expressão dessas moléculas CAR na superfície por citometria de fluxo, ou até mesmo a liberação de interferon, quando elas botam essas células CAR-T com células que expressam D19, né, para poder ter reação e para poder avaliar o quanto de interferon é produzido e liberado. Então, é uma tecnologia, gente, eu sei que é multiprofissional, mas é uma tecnologia que envolve uma equipe muito grande, multiprofissional, desde o staff de criopreservação até o pessoal da FERES e assistentes sociais, os coordenadores de CAR-T especificamente, médicos executivos efetores, né, farmacêuticos, pessoal da terapia intensiva, enfermeiras, todos eles envolvidos nessa sequência de identificação do paciente, coleta, manufatura, infusão e monitoramento. Então, falando especificamente das indicações do Tisa-cel, né, o Kinria da Novartis, a indicação é lidar pediátrica, principal causa que a gente sabe que é a principal causa de morte infantil relacionada a câncer, uma estimativa de 3.500 casos ao ano, tá? As opções terapêuticas são limitadas, né, no cenário recaído e refratário, os desfechos são bem abaixo do que a gente gostaria, e o transplante alogênico ainda é a única opção curativa, mas é limitado pela elegibilidade, disponibilidade do doador e também pelas taxas de resposta que não são tão boas. Então, aqui os dados do registro internacional de transplante, os dados de transplante alogênico não aparentado em adultos e crianças, né? Então, especialmente quando a gente fala do transplante feito numa segunda remissão ou até em fases mais avançadas, após falha primária ou doença ativa, né? As taxas de resposta são baixas, né? Então, a gente vê aqui no gráfico da esquerda, em crianças abaixo de 18 anos, adolescentes também, aí porcentagens aí de em torno de 40% de sobrevida nos pacientes que fizeram com doença ativa ou falha em indução primária, em adultos, de 20%. Então, é uma necessidade não atingida aí nesse perfil de pacientes recaídos refratários. E aí, o estudo que motivou a aprovação, o estudo Eliana, é um estudo para LLA-B, recaída refratária. O estudo inclui o paciente de 3 a 21 anos, mas a aprovação em bula no Brasil não tem limite mínimo de idade, então é de 0 a 28 anos, se eu não me engano, 25, 0 a 25 anos. Aí os endpoints primários que a gente está acostumado, taxa de resposta global, separando em completo, completa intrínseca, e aí as quimioterapias de linfodepressão, né, para preparar o paciente para receber essas células, foram quimioterapias que a gente já está acostumado também, com fludarabina e ciclofosfamida. A única diferença aqui é a dose do Tisa-cel foi diferente com relação a peso, né, peso corporal. E aí, esse esqueminha aqui, eu quero só mostrar o seguinte: desde o momento que a gente faz a avaliação do paciente, a FERES e a criopreservação, tem esse gap de tempo aqui
sei lá, 20, 30 dias, né, que eu falei, até o paciente poder começar a linfodepressão e depois a infusão. Então, a gente tem que lançar a mão aqui de uma terapia de ponte, né, uma coisa que a gente está acostumado a fazer para halogênico, né, uma ponte para o halogênico, para segurar a doença. Então, aqui é o mesmo pensamento, né, o bridging, que eles chamam. Então, é uma terapia que você não vai querer nada muito tóxico, mas que vai garantir que o paciente mantenha a doença mais ou menos controlada ou que não perca PS, não perca performance status, até poder receber a quimioterapia de linfodepressão e receber a infusão das células. Aí, os dados de eficácia, né? A sobrevida global do Tizacel aos 24 meses, quer dizer, aos 12 de 76%, aos 18 meses de 70% e aos 24 meses de 66%. Então, realmente, os dados desse trabalho reforçam muito e favorecem, né, o uso do Tizacel nesse cenário. E aí tem alguns trabalhos também, não é nenhum trabalho head-to-head, mas comparando com Blina, com outras drogas que a gente não tem no Brasil, e, enfim, estão todos avaliando, são avaliações indiretas, mas estão servindo para o propósito, né, para poder escolher a melhor terapia para esse cenário. E aí, esse dado é bastante interessante, foi um pôster do ASH 2019, do Congresso Americano de Hematologia, e aí ele compara os dados de vida real com os dados do Eliana. Então, esses são os dados do registro que usou o Tizacel, né? Então, para você ver que os dados de vida real, as mesmas taxas de resposta, incidência de DRM, enfim, sobrevida livre de eventos, sobrevida global, mas o mais interessante é que foi uma incidência bem reduzida, bem menor, de 48% para 14% de síndrome de liberação de citocinas grau 3. É por dois motivos, né? Primeiro, no trabalho, eles usam muito uns sistemas de graduações muito específicos, o do UPenn, da Universidade da Pensilvânia, ou o ICANS, ou o CRS Grading, que são muito restritivos, muito abrangentes. Então, teve um super diagnóstico dessa síndrome de liberação de citocinas, e na dados de vida real usam graduações mais simples, mais práticas, então teve uma incidência menor, e além do fato de que em bula, uma síndrome de liberação de citocinas maior que grau 2, já motiva você lançar a mão do tocilizumab. Então, isso diminuiu muito a incidência de, obviamente, grau 3 e de neurotoxicidade. Aí, falando um pouquinho agora da segunda indicação em bula, do linfoma difuso de grandes células B, é um subtipo de linfoma mais comum, não-Hodgkin, até 40% de todos os casos, 7 casos a cada 100 mil habitantes por ano nos Estados Unidos. E a gente sabe que, apesar de quase 70% dos pacientes responderem a terapias iniciais, quando fica recaído refratário, o prognóstico é bem ruim. Eu só estou falando assim de uma sobrevida média desse perfil de paciente de 6 a 7 meses, mas taxa de resposta completa e parcial de 8%, 18%. Então, é realmente bem ruim. Então, todo hematologista que trata linfoma difuso, certamente já conseguiu lembrar de algum caso aí recente até, de algum paciente com difuso que não foi bem. Então, da onde entra essa necessidade de encontrar uma nova droga? Das necessidades não atingidas, né? A gente sabe que o transplante de células tronco-hematopoéticas tem barreiras de elegibilidade na maioria dos pacientes, seja por característica básica, quimiorresistência, e muitos pacientes não têm acesso ao standard of care que a gente pode propor. Então, imagina que nesse esqueminha, né? Aqueles 50 pacientes que, desses 300 iniciais, dos 50 que são inelegíveis a transplante por idade ou comorbidade, os 25 que são inelegíveis porque não são quimiosensíveis, e dos 15 que recaíram pós-transplante. Então, toda essa galera aqui poderia se beneficiar da terapia CAR-T, né? Então, a gente pode resgatar uma quantidade bastante significativa de pacientes que estavam fadados a evoluir mal e falecer no futuro próximo. Então, ainda sobre as necessidades não atingidas, a gente sabe que também que os pacientes que não podem ser submetidos ou falham ao transplante de células tronco aqui do autólogo, tá? Tem desfechos muito ruins. Então, tanto os dados do trabalho Scholar, que é um estudo retrospectivo, avaliou desfecho de uma quantidade grande de pacientes, seja os dados do Coral, mostram isso, né? Que os pacientes que não conseguem ir a transplante autólogo vão menor.
vão mal, né? Vão mal. Então, é para resgatar esse perfil de pacientes aqui, né? E aí, um estudo que motivou a aprovação da droga, né? É o estudo Juliette, é um estudo global, um trial fase 2, pacientes com difuso que fizeram duas ou mais linhas. Aqui, uma coisa interessante, né? No estudo, ele não adicionou pacientes com envolvimento de nervo central, mas na bula não existe contraindicação. Então, se você tiver um difuso, um primário de nervo central, ou até um difuso recaído refratário com acometimento de nervo central, você não está contraindicado usar o Tisacel, tá? Porque ele passa na barreira hematoencefálica, tá? Então, não foi avaliado, mas não é contraindicado fazer. Então, os mesmos endpoints aí, taxa de resposta global, aqui ele usou um esquema de linfodepressão diferente, com fludarabina e benda, também são drogas que a gente tem no Brasil de maneira tranquila, né? E a dose fixa aqui do Tisacel, sem ter questão por peso. E aí, só relembrando da terapia da ponte, né? Da ponte para o CAR-T. Aí teve um up-to-date publicado na Blood em 2020, com follow-up de 40 meses. Então, eu vou salientar mais aqui para o gráfico, gente. Então, aqui é a Progression Free Survival, na subida de progressão. Essa linha roxa são todas as taxas de resposta. Então, para esse perfil de pacientes, uma taxa de resposta global de 40%, né? Ou seja, 40% dos pacientes tiveram alguma resposta. E aí, quando a gente olha aqui para os pacientes que apresentaram resposta completa, as taxas de resposta são maravilhosas. E o mais interessante, esse follow-up de 40,3 meses, elas foram duradouras. Então, isso que é o interessante, né? E com esse follow-up mais longo, também não teve nenhum efeito novo adverso que foi detectado. Então, a mesma ideia daquele anterior também foi, esse aqui já foi uma apresentação oral no ASH 2019, no Congresso Americano, comparando os dados do Juliet com os dados de vida real, né? Porque a gente sabe que no trabalho, no trial, é tudo bem controlado, todo mundo avalia muito bem, as coisas são mais gessadas, né? Então, as coisas vão melhor, né? Então, o interessante é que no registro foram tão bem quanto, né? E, de novo, quero salientar que é a menor incidência de complicações graves, que podem ser potencialmente graves, né? Síndrome de liberação de citocina de 23% para 4%, e de neurotoxicidade, que eu vou falar mais na frente também. Aqui, os efeitos adversos conhecidos, tá? Tem efeitos on-target, né, que são específicos da droga. Então, a síndrome de liberação de citocinas ocorre normalmente do primeiro ao 14º dia após a infusão, a aplasia de células B sustentada e a neurotoxicidade. A neurotoxicidade pode gerar delírio, afasia, confusão mental e até alucinações. Eu vou explicar cada um. Então, a síndrome de liberação de citocinas a gente fica mais na cabeça agora, né? Aconteceu muito com o Covid e a gente usou muito a droga, a gente usa aqui também. Então, ela tem uma graduação de 1 a 5, então é uma síndrome inflamatória. Febre, anorexia, inapetência, grau 2, hipotensão, necessidade de amina vasoativa, toxicidade multissistêmica, então alteração de função renal, diurese, alteração cardíaca, enfim, alteração multissistêmica orgânica, né? E aí, grau 3 já requerendo hipóxia, toxicidade sistêmica também já mais avançada. E aí isso ocorre porque a célula CAR-T chega no corpo do paciente, se liga à molécula CD19 da célula tumoral, ativa ela, começa a liberar a citocina pró-inflamatória, de novo, chama macrófago, célula dendrítica, outros linfócitos, isso começa a ter uma cascata inflamatória muito intensa, e isso é mais intenso em pacientes com doença, com uma quantidade, né, de tumor, um tumor border maior, né, um burden, aliás, uma quantidade de células tumorais maior. Então, a gente tem que ter uma maneira de cessar isso. Então, a gente pode lançar a mão do tocilizumab. O tocilizumab é interessante porque ele é um inibidor do receptor de IL-6. Ele não inibe a molécula. Seria difícil a gente conseguir uma droga que inibisse todas as IL-6 circulantes, né? E a IL-6 é uma ótima escolha porque é uma interleucina que não fica, não faz parte da ativação celular, da lise das células, da atividade citotóxica, ela faz mais parte dessa perpetuação inflamatória. E essa droga ela não inibe a molécula, inibe o receptor, né? E aí, dependendo da graduação, você também pode lançar mão de corticoide.
lembrando que o tocilizumab é indicado em bula a partir de grau 2. A neurotoxicidade, essa sigla Immune Cell Associated Neurotoxicity Syndrome, né? É uma síndrome de neurotoxicidade. O mecanismo fisiopatológico não está bem estabelecido, mas alguns autores falam que, na verdade, ela deve ser um acometimento sistêmico a nível nervoso central da síndrome de liberação, síndrome inflamatória, né? Então, esse autor, da equipe do MD Anderson, ele publicou um artigo interessante que ele avaliou com o Minimental, né? Você vê, ele estava querendo questionar que o Minimental não é a melhor ferramenta para você avaliar isso. Então, o paciente em clara neurotoxicidade com problemas aqui de escrita, né? Afásico, e aí o Minimental perde muito poucos pontos, né? Então, ele estava propondo um novo score para você avaliar a neurotoxicidade. Mas aí lembrando que é bem autolimitado. Do quarto para o sexto dia, o paciente já estava completamente normal, então autolimitado, resolve rápido, né? Então, mas é uma complicação interessante. Então, os pacientes que são mais precocemente tratados para síndrome das citocinas têm menor incidência de neurotoxicidade, por isso que o pessoal associa que talvez seja só o acometimento a nível nervoso central. E aí, a aplasia de células B sustentada também é interessante. Se tem CD19 em todos os linfócitos B, a gente vai acabar matando células que não são doentes. Então, isso é bastante importante na população pediátrica, porque o seu repertório imune não está bem estabelecido, não tomou todas as vacinas. Então, em adultos, pode até ter alguns gaps de dosagem de IgG, necessidade de reposição, mas para crianças que isso é mais importante, né? Então, é o que a gente já faz também em halogênico, né? Dosagem seriada de IgG e reposições de gama-globulina conforme a necessidade. Então, o adulto, isso é menos importante, né? Porque estou falando disso porque isso aqui predispõe a infecção, é claro, né, gente? Então, o adulto isso é menos importante porque já tem uma diversidade de pós-mostros maduros que ele foi adquirindo ao longo da vida, uma diversidade de anticorpos também bastante grande. Então, isso é mais importante na população pediátrica. E aí os fatores que influenciam o desfecho, né, pessoal? Então, relacionados ao paciente, seja ECOG, performance status, comorbidades, e aqui lembrar que o paciente com PS mais avançado, pior, eles ainda assim podem ser submetidos ao CAR, tá? Não teve um corte para você poder indicar, tá? Ao contrário do halogênico, né? Que a gente, com PS pior, a gente lança a mão de intensidade reduzida, RIC, e aqui não. Então, paciente, você uma tolerabilidade mínima para tolerar a quimio de linfodepressão, você pode lançar a mão da terapia. E aí, relacionados à doença, né? Desde recidiva, refratariedade, carga tumoral, enfim, subtipos histológicos mais complexos, imagina. E relacionados ao tratamento também, número de linhas prévias, a terapia que você usou como point, porque pode piorar as células nesse processo, a QT que você usou de linfodepressão, e aí relacionados ao produto em si, a quantidade e qualidade de células T, e os marcadores, biomarcadores, como é que está o microambiente dessa neoplasia. E aí, esse dado aqui é bem interessante, foram 2 posters publicados no Congresso Europeu de Transplante desse ano, e eles falam muito sobre terapia aférese preemptiva ou planejada. Então, eles orientam a coletar precocemente linfócitos T em 3 cenários. Linfoma difuso refratário à primeira linha, que a gente não imagina que vai precisar de CAR-T ainda, mas a gente pode, enfim, pensar nisso no futuro. Um difuso de células B com IPI alto, né, com PET positivo antes do transplante, ou pacientes com difuso com IPI baixo, mas que recaíram antes do primeiro ano do término do tratamento, da primeira linha. Então, eles dividem em 2 tipos de coleta. A coleta tardia, após a segunda terapia ou mais, ou após autólogo, ou a coleta planejada ou precoce, antes da primeira linha, quer dizer, após a primeira linha e antes do autólogo. Por quê? Porque essa coleta precoce tem mais células naïves, mais células de memória, isso pode melhorar o produto. Então, esses 2 autores, eles certamente estão já em vias de fazer novos trabalhos aí, pensando nessa questão de taxas de resposta relacionados a essas diferenças aí de coleta, se é uma coleta mais tardia, se é uma coleta mais precoce, isso pode mudar esse paradigma no futuro.
Então, tentando responder a pergunta lá do início, se a gente está preparado, eu acho que ainda não. Os centros particulares estão correndo atrás, aí tem poucos centros no Brasil todo que estão disponíveis para se tornarem centros CAR-T. Então, eu acho que a gente ainda não está preparado para isso, mas como eu conversei com o doutor Luiz e com a doutora Thais, eu acho que é uma terapia, o doutor Luiz até comentou isso, que ele acha que é uma terapia que pode ser incorporada no SUS dentro de um ano e meio. Então, nada melhor do que a gente se familiarizar com o processo, começar a pensar sobre como é que a gente pode viabilizar essa questão toda, porque é o que a gente pode propor de melhor, pensando no melhor dos pacientes. Obrigado a todos. Obrigada, Henrique. Eu acho que, né, você deixou bem claro quais são o objetivo, né, da aula. Realmente, assim, a gente tem essa expectativa, né, de ter em breve, acho que talvez no máximo em um ano, né, essa ferramenta disponível no Brasil. É claro que a gente sabe que isso não vai ser rapidamente disponível no SUS, mas a gente sabe que cada vez mais a gente vai passar a escutar sobre isso, e os pacientes começam a questionar também. A gente está com um tempo bem contado. Eu vou tentar fazer uma pergunta que eu não observei nenhuma pergunta no chat, vou te fazer só uma pergunta, Henrique, que claro que, né, a gente tem uma questão que é a questão do custo, né, do CAR-T, que a gente sabe que é elevado. Independente disso, assim, no início, quando a gente começou com o desenvolvimento do CAR-T, a gente teve essa questão do Combina e com as imunoterapias também. Isso ainda era uma terapia de ponte, né? Porque a gente sabe que o CAR-T tem um problema da persistência celular, né? No Eliana, a gente sabe que o tempo de recaída nos pacientes foi de 6 meses, né? Então, isso ainda é uma terapia de ponte, então é um paciente onde a gente vai submeter esse paciente a um CAR-T, a gente ainda vai submeter esse paciente a um resgate com um halogênico, ou isso já não é mais uma realidade? Com a mudança das moléculas, isso a gente já tende a não pensar mais em consolidar esse paciente com halogênico e limitar o tratamento a CAR-T mesmo. Eu acho que o interessante de você lançar a mão no CAR-T nesse cenário é que você ainda vai ter essa cartada do halogênico para poder fazer, né? Lembrando que o CAR-T é uma terapia tríplice, né? Ele é imunoterapia, uma terapia gênica e uma terapia celular. Eu acho que o futuro vai ser só CAR-T. Eu acho que todos os transplantadores agora estão correndo atrás de entender mais desse processo, porque é o que a gente já faz no halogênico, né? Sem a quimioterapia mieloablativa, né? Sem toda aquela toxicidade com relação a toda a quimioterapia do condicionamento. Então, eu acho que é possível que o produto melhore. Olha o grau de controle que eles têm, né? Eles conseguem avaliar a quantidade de interferon que é produzido pela célula CAR-T. Então, eu acho que isso vai cada vez melhorar, e a gente vai ter cada vez mais eficácia nessa terapia, e eu acho que talvez vai ser mais precoce. Essa é a minha impressão. Hoje em dia, a gente já num cenário recaído refratário, várias linhas, um paciente que já não vai estar com PS tão bom, mas eu consigo imaginar tranquilamente associações CAR-T com outros anticorpos monoclonais para fazer múltiplos ataques à célula tumoral. Eu acho que esse é o futuro, uma terapia autóloga, assim, direcionada, sabe? Uma coisa, e a gente escolheu, né? A indústria escolheu o receptor que iria usar. Eu acho que o futuro é CAR-T.